Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos os estudos de mais uma revista, cujo tema é Tiago, a fé em ação, e ali estaremos apresentando um panorama completo da visão de Tiago acerca dos problemas que estavam acontecendo naquela época. A nossa aula tem como tema Abrindo a Cena. E é justamente onde nós faremos aqui uma breve explanação, do que a carta de Tiago vai trazer para nós. O texto básico está em Tiago, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Bom, o versículo-chave dessa lição está em Tiago 2, versículo 17, que diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Podemos aqui compreender que no Novo Testamento, uma das formas mais comuns dos apóstolos, dos líderes da igreja primitiva, se comunicar, querer transmitir alguma informação importante, algum ensinamento básico, acerca das doutrinas do Evangelho de Cristo, eles faziam através de carta, E essa carta aqui, mais especificamente, a carta de Tiago, ela foi considerada bastante importante, porque ela vai nos trazer lições profundas acerca da vida e da prática cristã. A Epístola de Tiago, ela é um livro com evidentes características judaicas do Novo Testamento. Em razão disso, essa carta ela é comparada com a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. E ela trata ainda de aspectos que apontam para a justiça social, tendo alguma semelhança com aquelas pregações, aqueles ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E quanto à sua autoria, o livro de Tiago, não há evidências na própria carta, mas fontes externas, elas fornecem algumas informações, alguns dados que apontam para duas prováveis datas em que essa carta foi escrita. Primeiro, aponta para o ano de 45 depois de Cristo, e segundo, para o ano de 62 depois de Cristo. Obviamente que essa questão ela é irrelevante, mas para comprovações históricas ela traz alguma importância. Mas aqui no caso, o nosso estudo é mais para efeito de informação. E aqui a gente vai fazer 3 questionamentos dentro dessa lição para que nós possamos compreender melhor a dinâmica e a essência dessa carta. A primeira pergunta que nós faremos, e ao longo da lição a gente vai responder, é: quem é este Tiago? Quem é o autor da carta? A gente vai encontrar no Novo Testamento 4 Tiagos, Então é como se um nome bastante comum, era um nome bastante comum na época, esse nome Tiago, e a gente vai encontrar no Novo Testamento alusão a 4 Tiagos. O primeiro deles, que a gente vai aqui se referir como desses Tiagos, é o Tiago, filho de Zebedeu, registrado lá em Marcos, capítulo 5, versículo 37, outras referências também,
Mas esse Tiago é aquele que fazia parte de um pequeno grupo seleto que estava muito próximo de Jesus. Esse Tiago é irmão de João, que estava sempre com João e Pedro, né? Podem perceber que esse grupo estava sempre muito próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João, tá? Outro Tiago, que provavelmente pode ter sido, né, o autor dessa carta, é o Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Sobre esse Tiago, pouco se sabe. Então, eu acho que não foi à toa que denominaram ele como Tiago Menor, que a Bíblia não fala mais nada sobre ele. Ele também era um dos 12, né? Mas pouco a Bíblia vai falar sobre ele, mas faz menção dele. O terceiro Tiago é o pai de Judas, não o Iscariotes, tá? Este provavelmente é o mesmo Tadeu citado em Mateus 10, versículo 3, e também em Marcos 3,18. E o quarto Tiago é o irmão do Senhor. Esse aqui é que muitos historiadores, muitos estudiosos da Bíblia, é que vão atribuir a ele a autoria desta carta, em função de algumas evidências e de algumas características no conteúdo dessa carta, principalmente aquele que nós falamos logo no início, da similaridade com as pregações de Jesus no Sermão do Monte e também nas questões sociais. Embora alguns estudiosos também atribuírem a autoria para o filho de Zebedeu, o Tiago, filho de Zebedeu, aquele que fazia parte de um grupo muito próximo de Jesus. Mas as evidências históricas apontam que ele não poderia ter sido o autor. Por quê? Porque ele foi morto por Herodes Agripa I, a fio da espada, no ano de 44 depois de Cristo. Então, como nós dissemos anteriormente, a carta foi escrita provavelmente no ano de 45 depois de Cristo ou no ano 62 depois de Cristo. Então, não teria como ser esse Tiago, filho de Zebedeu. Outros ainda apontam Tiago, filho de Alfeu, mas quanto a esse também não há nenhuma evidência histórica que comprove a sua autoria. Dito isto, nós então já sabemos quem é o autor desta carta. O autor desta carta é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Obviamente que esse Tiago, logo no início do ministério de Jesus, ele não era um discípulo de Jesus, ele não era ali um seguidor de Jesus, ele era apenas o irmão do Senhor Jesus. E, de fato, esse Tiago ele só vai se converter somente após a morte do Senhor Jesus, quando ele vai realmente se engajar ali no ministério do cristianismo, do Evangelho de Cristo. E esse Tiago, ele, como autor desta carta, ele se tornou, ou melhor, ele era um dos líderes da igreja primitiva e ele atentava para algumas demandas que estavam acontecendo ali no seio da igreja. E ele se voltou especificamente para um público, para um público-alvo, que eram os cristãos, judeus convertidos ao cristianismo. Então ele vai se ater especificamente, ele vai escrever esta carta. Obviamente ele deveria ter conhecimento do que estava acontecendo com alguns irmãos, com algumas igrejas, com algumas comunidades, dos problemas que estavam ocorrendo dentro dessas igrejas e com esses irmãos. E ele vai externar essa preocupação quando ele escreve esta carta, quando ele vai ali
mostrar para aqueles irmãos a necessidade de se ter uma conduta cristã. Então, ele vai fazer uma aplicação simbólica, se referindo aos judeus convertidos ao cristianismo, né? Quando estes passaram a aceitar o Senhor Jesus como Salvador, como Messias, através da pregação do Evangelho. E ele vai se dirigir a essas pessoas, a esses irmãos, e nessa comunicação, ele vai trazer alguns simbolismos para poder identificar esses irmãos, para trazer, né, a responsabilidade desses irmãos, a conduta que eles deveriam tomar como cristãos convertidos. Então ele vai dirigir sua carta, como lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 1, ele diz: as 12 tribos disperso entre as nações. Então, dentro de um contexto judaico, as 12 tribos designam o que? Israel, né? Dando uma ideia de totalidade. Então, ele estava querendo ali atingir todos os irmãos, todos os judeus convertidos. Ele estava querendo chamar a atenção desses irmãos para algumas questões que eles estavam deixando a desejar, né? Trazer a responsabilidade de que agora eles faziam parte do Israel de Deus, né? Eles faziam parte do corpo de Cristo. E alguns ali ainda não estavam entendendo efetivamente como seria uma vida cristã. Ainda ele usa o termo dispersão porque ele também quer atingir aqueles irmãos que, de alguma forma, foram perseguidos e saíram das cercanias ali da Palestina, daquela região que Jerusalém estava inserido, né? A igreja de Jerusalém. Então ele vai buscar a atenção desses irmãos quando ele fala das 12 tribos dispersas, né, entre as nações. E quando ele quer dizer entre as nações, ele está querendo justamente enfatizar que eram especificamente irmãos que estavam fora daquela região. Então, esse é o público-alvo. É para essas pessoas que Tiago vai escrever. É para essas pessoas que Tiago vai destinar a sua carta. Porque ele sabia dos problemas que essas pessoas estavam passando, ele sabia das suas demandas e ele precisava, de alguma forma, apresentar a essas pessoas, a esses irmãos, uma solução. Né? E a solução que Tiago vai apresentar a eles é justamente a aplicação da fé deles, a aplicação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo na vida deles. E o que Tiago pretendia transmitir para esses leitores? Então, como nós vimos, havia uma demanda muito grande, os problemas estavam crescendo, a igreja estava crescendo e os problemas cresciam à medida que a igreja crescia também. Então, Tiago conseguiu identificar esses problemas com um público-alvo específico, que no caso era os judeus convertidos ao cristianismo, e ele queria alcançar esses cristãos judeus, né, que enfrentavam problemas pessoais e outros problemas maiores, bem como nas congregações, e devido também à religiosidade e hipocrisia de alguns desses irmãos. Então, havia ali uma situação muito complexa, né? Problemas que precisavam ser resolvidos, que precisavam ser apontados à luz da palavra, à luz do Evangelho, para que esses problemas fossem resolvidos, né?
E a principal dificuldade que muitos, né, era que muitos não viviam conforme a profissão de fé. Eles faziam ali, aceitavam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, mas eles não seguiam aquilo que eles se comprometiam, né, a cumprir como servos do Senhor. Havia conflitos e divisões, e ainda havia uma mentalidade mundana por parte de alguns. Então vejamos que Tiago ele encontrou alguma dificuldade, com certeza ele encontrou muita resistência para que a sua carta fosse aceita como uma mensagem específica para contornar todos esses problemas. E por tudo isso, Tiago escreveu essa carta para aconselhar, para encorajar os que estavam sofrendo na dispersão, para corrigir certas tendências de conduta e confrontar os cristãos com as responsabilidades da vida cristã. Então, Tiago, ele estava preocupado com esses irmãos, ele estava preocupado com essas coisas que estavam acontecendo. E, para tanto, ele precisava de tratar de alguns assuntos específicos para que a compreensão da vida cristã ela fosse assimilada por esses irmãos. Obviamente que esses cristãos, esses judeus convertidos, eles tinham alguma dificuldade para compreender a vida cristã, né? Porque eles viviam dentro de uma religião, né, que era o judaísmo, desde muito tempo. Então, aquilo ali era cultural, aquilo lá estava arraigado. E uma cultura de uma religiosidade farisaica, ela não ia sair assim do dia para a noite. Então, Tiago ele precisou, né, escrever essa carta e apontar para alguns assuntos específicos, a fim de que esses irmãos pudessem ter a compreensão e o entendimento do que é ser cristão, do que é o viver cristão. Então ele falou de provas e tentações, ele falou da prática da palavra, ele falou da acepção de pessoas, ele falou de fé e obras, domínio sobre a língua, os dois tipos de sabedoria. Ele falou da importância da submissão a Deus, da incerteza dos planos humanos. Ele fez uma advertência também aos ricos opressores. Ele pediu para que os irmãos tivessem paciência nas tribulações, paciência nos sofrimentos. E falou também de oração e fé. Então, foi uma carta bastante específica e bastante abrangente para que aqueles irmãos, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, que tinham uma dificuldade muito grande de viver uma vida cristã conforme a palavra de Deus, então ele foi justamente mostrando dentro desses pontos aqui, destes assuntos, como é que o cristão deveria proceder. E para concluir, eu gostaria de dizer que essa epístola de Tiago, ela vai nos mostrar que nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes da palavra, né? Ainda nos faz compreender a importância de praticarmos a nossa fé. Nos inspira a alcançarmos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, essa é a essência da carta de Tiago, né? Porque ela vai, digamos assim, tocar na ferida, vai pontuar questões muito sensíveis
e que custavam muito caro para aqueles judeus convertidos ao Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero aqui agradecer a atenção dos irmãos e dizer, vocês vão ter uma oportunidade ímpar de estudar esta carta de Tiago, porque, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, ela tem uma atualidade muito presente nos nossos dias. Ela tem uma essência que não se perde com o tempo. Ela permanece atual nos dias de hoje. Então, eu quero aqui dizer para que os irmãos se empenhem, leiam a revista, estudem, perguntem, porque certamente vocês só terão a ganhar estudando a carta de Tiago. Eu quero agradecer aqui a atenção de todos e dizer que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.